Se você tem mais de 55 anos e nos últimos tempos já sentiu aquela sensação incômoda de procurar uma palavra simples e ela não vir, se já abriu a geladeira e ficou alguns segundos tentando lembrar o que foi buscar, ou se olhou para o rosto de alguém conhecido e demorou um pouco mais para lembrar o nome, eu quero que você saiba de algo muito importante. Você não está sozinho. Esses pequenos esquecimentos costumam assustar porque despertam um medo silencioso, quase automático. O medo de que algo mais sério esteja começando. O medo do Alzheimer. Muitos homens e mulheres passam a observar cada falha de memória como se fosse um sinal de alerta definitivo, e isso gera ansiedade, insegurança e até vergonha. Mas aqui está a primeira verdade que você precisa ouvir hoje. Na grande maioria das vezes, esses lapsos não significam que você está condenado a perder sua memória. Eles são, na verdade, um pedido de atenção do seu cérebro, um aviso de que algo precisa ser ajustado. Entender essa diferença muda tudo, porque quando o medo dá lugar ao conhecimento, você deixa de se sentir refém da idade e passa a assumir o controle da saúde do seu cérebro. Para quem não me conhece, sou o Dr. Fernando Goda, neurologista e especialista em memória. Há mais de 2 décadas acompanho no consultório pessoas acima dos 55 anos que chegam com a mesma dúvida, quase sempre dita com apreensão. Doutor, isso que estou sentindo já é o começo do Alzheimer? Essa pergunta é compreensível. O problema é que, por muito tempo, o envelhecimento do cérebro foi tratado como um caminho sem volta, e isso criou um medo desnecessário em milhares de pessoas. Pequenos esquecimentos passaram a ser vistos como sentenças definitivas, quando na realidade nem sempre são. O que poucos explicam é que existe uma diferença enorme entre alterações normais da memória com a idade e sinais reais de uma doença neurológica. Confundir essas duas coisas gera sofrimento, ansiedade e decisões erradas. Foi exatamente para esclarecer essa diferença que eu decidi gravar este vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você informações baseadas em ciência, não em achismos, para que você entenda o que realmente está acontecendo com o seu cérebro e o que pode ser feito para protegê-lo a partir de agora. A boa notícia é que a ciência do cérebro avançou de forma impressionante nos últimos anos. Hoje, nós sabemos que o declínio da memória não acontece apenas por causa da idade, mas também pela falta de certos elementos essenciais para o funcionamento adequado do cérebro. E é exatamente aí que entra uma descoberta extremamente importante. Pesquisas realizadas ao longo de décadas identificaram um nutriente específico, amplamente estudado pela neurociência, capaz de atuar como um verdadeiro escudo protetor das células cerebrais após os 55 anos. Não se trata de promessa milagrosa, nem de solução instantânea. Trata-se de ciência séria, publicada em revistas médicas reconhecidas mundialmente, com resultados consistentes e mensuráveis. Esse nutriente age diretamente nos mecanismos que sustentam a memória, a comunicação entre os neurônios e a proteção contra processos que levam ao envelhecimento cerebral acelerado. E o mais surpreendente é que ele está ao alcance de muitas pessoas, hoje mesmo. Mas antes de revelar qual é esse nutriente, é fundamental que você compreenda o que realmente acontece dentro do seu cérebro com o passar dos anos. Porque para entender por que esse nutriente é tão importante, precisamos começar desfazendo um dos maiores equívocos sobre o envelhecimento. O cérebro após os 55, 60 ou até 70 anos não é um cérebro velho ou desgastado. Ele é um cérebro diferente. E diferente não significa pior. Significa apenas que ele passa a exigir cuidados específicos. Pense no cérebro como uma grande cidade elétrica, extremamente complexa e bem organizada. Dentro dele existem cerca de 86 bilhões de neurônios.
células nervosas que se comunicam o tempo todo por meio de impulsos elétricos. Essas conversas constantes são responsáveis por tudo: suas memórias, sua capacidade de aprender, reconhecer pessoas, lembrar nomes, tomar decisões e se orientar no dia a dia. Com o passar dos anos, essa cidade continua funcionando, mas algumas mudanças naturais começam a ocorrer. Uma delas envolve a bainha de mielina, uma espécie de capa protetora que reveste os neurônios e permite que os sinais elétricos circulem com rapidez. Após os 55 anos, essa proteção pode começar a se desgastar. É como o isolamento de fios elétricos antigos. A energia ainda passa, mas com menos eficiência. Além disso, as conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, podem diminuir em número e qualidade. Imagine ilhas ligadas por pontes. Quando algumas dessas pontes ficam frágeis, a comunicação entre as ilhas se torna mais lenta e menos confiável. E existe ainda um terceiro fator silencioso: a neuroinflamação. Trata-se de uma inflamação crônica e de baixo grau que pode se instalar no cérebro ao longo dos anos. Ela não causa dor, não gera sintomas imediatos, mas vai prejudicando as células nervosas aos poucos. É como uma brasa acesa que, se não for controlada, pode se transformar em um incêndio maior. A boa notícia é que a neurociência moderna mostrou que esse processo não é uma sentença definitiva. O cérebro mantém uma capacidade surpreendente de adaptação desde que receba os estímulos e os nutrientes certos. Nos últimos anos, a ciência começou a observar esse processo com mais atenção, e os resultados chamaram a atenção da comunidade médica. Em 2020, um estudo de grande porte publicado no Journal of Alzheimer's Disease acompanhou mais de 2,0 pessoas acima dos 55 anos ao longo de vários anos. O que os pesquisadores descobriram foi impressionante. Os participantes que mantinham níveis adequados de um determinado nutriente no sangue apresentaram 47% menos risco de desenvolver demência ao longo do tempo. 47%. Esse não é um número pequeno, nem um detalhe estatístico. É uma diferença real, clinicamente relevante, que muda completamente a forma como enxergamos a prevenção do declínio cognitivo. Outro estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard e publicado em 2022, mostrou que esse mesmo nutriente foi capaz de aumentar a velocidade de comunicação entre os neurônios em adultos acima dos 60 anos em apenas algumas semanas. Estamos falando de melhora funcional, de eficiência cerebral, não apenas de teoria. Essas descobertas reforçam uma mensagem clara: o envelhecimento do cérebro pode ser influenciado. Ele não acontece de forma passiva. Existem fatores concretos que aumentam ou reduzem o risco ao longo dos anos. O nutriente que a ciência identificou como um dos mais importantes aliados do cérebro após os 55 anos são os ácidos graxos ômega 3, especialmente uma molécula chamada DHA, o ácido docosahexaenoico. O nome pode parecer técnico, mas o papel que essa substância desempenha no seu cérebro é fundamental. Para você ter uma noção da sua importância, cerca de 97% de todo o ômega 3 presente no cérebro humano é DHA. Isso significa que grande parte da estrutura das células cerebrais depende diretamente desse nutriente. As membranas dos neurônios, que funcionam como a pele dessas células, são formadas em grande parte por DHA. Quando o cérebro tem uma boa quantidade desse componente, ele se torna mais resistente ao envelhecimento natural. As células conseguem manter sua integridade, a comunicação entre os neurônios ocorre de forma mais eficiente e os mecanismos de proteção funcionam melhor. O problema é que, com o passar dos anos, a ingestão desse nutriente costuma diminuir, enquanto a necessidade do cérebro aumenta.
E é exatamente aí que começa um desequilíbrio silencioso que pode comprometer a memória e a saúde cerebral ao longo do tempo. Quando o DHA está presente em quantidade adequada no organismo, três processos fundamentais acontecem dentro do cérebro. E eles explicam por que esse nutriente é tão importante para a memória após os 55 anos. O primeiro processo é a melhora na comunicação entre os neurônios. O DHA torna as membranas das células cerebrais mais flexíveis e estáveis. Isso permite que os impulsos elétricos e químicos circulem com mais velocidade e precisão entre os neurônios. Em termos simples, é como trocar uma estrada de terra cheia de buracos por uma rodovia bem asfaltada. A informação chega mais rápido, com menos falhas. É por isso que pessoas com níveis adequados de DHA tendem a ter mais fluidez verbal e menos episódios de brancos durante conversas. O segundo processo é o controle da inflamação cerebral. Com o envelhecimento, muitas pessoas desenvolvem uma inflamação silenciosa no cérebro, que não causa dor, mas vai danificando as células nervosas aos poucos. O DHA possui um efeito anti-inflamatório potente, ajudando a reduzir esse processo antes que ele cause prejuízos maiores. Estudos mostram que ele é capaz de diminuir marcadores inflamatórios associados ao declínio cognitivo, criando um ambiente mais seguro para os neurônios funcionarem. O terceiro processo é talvez o mais fascinante. O DHA estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, conhecida como fertilizante do cérebro. O BDNF fortalece as conexões já existentes e estimula a formação de novas conexões neurais, um fenômeno chamado neuroplasticidade. Isso significa que mesmo após os 55, 65 ou 75 anos, o cérebro ainda mantém a capacidade de se adaptar, aprender e se reorganizar. Em outras palavras, o DHA não apenas protege o que já existe, mas ajuda o cérebro a se renovar. Ele atua tanto na preservação quanto na regeneração funcional, algo que a ciência acreditava ser impossível décadas atrás. É por isso que esse nutriente ocupa um papel central nas estratégias modernas de proteção da memória. Apesar de toda essa importância, existe um problema sério que passa despercebido pela maioria das pessoas. Diversos levantamentos populacionais mostram que mais de 70% dos adultos acima dos 55 anos apresentam níveis baixos de ômega 3, especialmente de DHA, no sangue. E o mais preocupante é que essa deficiência costuma se instalar de forma lenta e silenciosa, sem sintomas claros no início. Quando o cérebro não recebe DHA suficiente, ele passa a envelhecer de maneira acelerada. Estudos de neuroimagem indicam que pessoas com baixos níveis desse nutriente podem apresentar um cérebro biologicamente mais velho do que a própria idade cronológica. Em outras palavras, o cérebro perde eficiência antes do tempo, mesmo quando a pessoa ainda se sente relativamente bem. Isso não significa que todos irão desenvolver Alzheimer, mas cria um terreno mais vulnerável para problemas de memória, dificuldade de concentração e perda de agilidade mental com o passar dos anos. O risco aumenta justamente porque essa carência não gera dor nem sinais evidentes de alerta. Muitos só percebem que algo está errado quando os esquecimentos se tornam mais frequentes e começam a interferir no dia a dia. A boa notícia é que, quando identificada a tempo, essa deficiência pode ser corrigida, reduzindo significativamente esse risco oculto. A boa notícia é que corrigir a deficiência de ômega 3 é totalmente possível, mas precisa ser feito de forma consciente e estratégica. A principal fonte natural de DHA são os peixes de água fria e profunda, como sardinha, salmão, cavala, arenque e anchova. Esses peixes concentram ômega 3 porque se alimentam de microalgas marinhas,
que são as verdadeiras fábricas desse nutriente na natureza. As recomendações médicas mais aceitas sugerem o consumo de 2 porções de peixe oleoso por semana, com cerca de 100 a 150 gramas por porção. Essa quantidade ajuda a manter a saúde cerebral básica. No entanto, após os 55 anos, muitos neurologistas consideram que essa ingestão mínima pode não ser suficiente para um efeito realmente neuroprotetor, especialmente em pessoas que já apresentam lapsos de memória. Nesses casos, a suplementação pode ser uma alternativa válida e cientificamente respaldada. Ao escolher um suplemento de ômega 3, alguns critérios são fundamentais. Primeiro, ele deve conter DHA e EPA, outro ômega 3 importante para a saúde cerebral. Segundo, a forma química faz diferença. Suplementos na forma de triglicerídeos ou fosfolipídios costumam ter melhor absorção do que outras formas. Outro ponto essencial é a pureza. Bons suplementos passam por testes que garantem a ausência de metais pesados, como mercúrio, e de contaminantes industriais. Também é importante observar a quantidade de DHA por dose. Para adultos acima dos 55 anos, muitos especialistas recomendam doses totais de ômega 3, entre 1.000 e 2.000 mg por dia, com pelo menos 600 mg de DHA. Para quem não consome produtos de origem animal, existem suplementos de DHA derivados de algas marinhas, que oferecem os mesmos benefícios. Por fim, uma orientação importante. Pessoas que usam anticoagulantes ou têm distúrbios de coagulação devem sempre conversar com o médico antes de iniciar suplementação em doses mais elevadas. É fundamental entender que o DHA não atua isoladamente. Ele funciona melhor quando faz parte de um conjunto de hábitos que criam um ambiente favorável para a saúde do cérebro. A neurociência moderna é clara ao mostrar que a proteção da memória depende da soma de vários fatores trabalhando juntos ao longo do tempo. O primeiro desses pilares são os antioxidantes cerebrais. O cérebro consome cerca de 20% de todo o oxigênio do corpo, mesmo representando apenas uma pequena fração do peso corporal. Esse metabolismo intenso gera radicais livres, que podem danificar os neurônios. Nutrientes antioxidantes presentes em alimentos como nozes, amêndoas, abacate, azeite de oliva extra virgem, frutas vermelhas, cacau puro e chá verde ajudam a neutralizar esse processo e a preservar as células cerebrais. O segundo pilar é o exercício físico regular. Atividades simples, como caminhar por 30 minutos na maioria dos dias da semana, aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, melhoram a oxigenação e facilitam a chegada de nutrientes aos neurônios, incluindo o próprio DHA. Além disso, o exercício estimula naturalmente a liberação de BDNF, a proteína associada à formação e fortalecimento das conexões cerebrais. O terceiro pilar é a estimulação cognitiva. O cérebro funciona pelo princípio do use ou perca. Aprender algo novo, desenvolver hobbies, tocar um instrumento, aprender um idioma ou até mudar pequenas rotinas do dia a dia força o cérebro a criar novas conexões. Quando esses pilares se combinam, eles constroem o que os especialistas chamam de reserva cognitiva, uma proteção extra contra o declínio da memória ao longo dos anos. Existe um fator decisivo para a saúde da memória que ainda é subestimado por muitas pessoas: o sono. Enquanto você dorme, especialmente nas fases mais profundas, algo extraordinário acontece dentro do seu cérebro. Ele ativa um sistema de limpeza natural conhecido como sistema linfático, responsável por remover resíduos e toxinas acumulados durante o dia. Entre essas toxinas está a proteína beta-amiloide, associada à formação das placas cerebrais observadas no Alzheimer.
Durante o sono profundo, os espaços entre os neurônios se expandem, permitindo que o líquido cefalorraquidiano circule pelo cérebro como uma verdadeira lavagem interna. É nesse momento que ocorre a limpeza mais eficiente. Quando o sono é curto, fragmentado ou de má qualidade, esse sistema não funciona como deveria. As toxinas passam a se acumular ao longo do tempo, aumentando o risco de declínio cognitivo. Estudos de acompanhamento de longo prazo mostraram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite apresentam risco significativamente maior de desenvolver problemas de memória quando comparadas àquelas que dormem entre 7 e 8 horas. Aqui existe uma conexão importante com o DHA. Pesquisas indicam que níveis adequados de ômega 3 estão associados a um sono mais profundo e reparador. Ou seja, o DHA ajuda a melhorar o sono, e o sono melhora a limpeza cerebral, criando um ciclo positivo de proteção da memória. Manter horários regulares para dormir, reduzir o uso de telas à noite, criar um ambiente escuro e silencioso e cuidar de distúrbios como ronco excessivo e apneia do sono são atitudes simples que fazem uma diferença enorme na saúde do cérebro ao longo dos anos. Antes de encerrar, quero compartilhar uma história real que resume tudo o que conversamos até aqui. Há alguns anos, recebi no consultório uma paciente de 67 anos, professora aposentada, que chegou acompanhada da filha e carregando um caderno. Nesse caderno, ela anotava cada esquecimento do dia a dia. Com os olhos marejados, ela me disse: "Doutor, estou ficando igual à minha mãe." A mãe havia desenvolvido Alzheimer aos 72 anos. Após uma avaliação cuidadosa, ficou claro que ela não apresentava sinais de demência. Cognitivamente, estava preservada. O que encontramos foram níveis muito baixos de ômega 3, deficiência de alguns nutrientes e hábitos que estavam sobrecarregando o cérebro. Iniciamos um protocolo simples: ajuste alimentar, suplementação de ômega 3, caminhadas diárias e um desafio pessoal. Ela decidiu aprender violão, algo que sempre quis, mas havia adiado por medo de não conseguir. 6 meses depois, ela voltou ao consultório sozinha, sorrindo. Os esquecimentos haviam diminuído, a confiança tinha retornado e ela se sentia mentalmente mais disposta. Ela não reverteu um Alzheimer porque nunca teve a doença, mas interrompeu um caminho silencioso de declínio que poderia levá-la até lá. Essa é a mensagem que eu quero que você leve consigo. Você não está condenado. Seu cérebro tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, se proteger e se regenerar quando recebe o que precisa. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no Saúde Plena e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Cuidar do cérebro hoje é investir na sua autonomia de amanhã.